Bom, gente, hoje a gente vai tratar sobre o paradoxo de Olbers e o teorema dos girassóis. Ah, mas a gente vai ver uma versão simplificada do teorema dos girassóis. O paradoxo de Olbers, ele deixa uma dúvida sobre por que o céu noturno não é totalmente claro, tá? Então, a gente pode se basear num teorema dos girassóis, que vamos apresentar ele de um jeito quase que poético, né? Quando a gente vê a parte frontal de uma plantação de girassóis, a gente vê os girassóis e vê o verde da planta do girassol, né? Porém, quando a gente vai se afastando o olho para o fundo, a gente vê mais girassóis. Até que de repente desaparece o verde e só ficam os girassóis, né? Então seria plausível supor que no céu noturno víssemos somente as estrelas, porque o céu noturno seria claro como o céu diurno, tá? Nós vamos dar inicialmente um tratamento puramente matemático. Então, talvez a gente chegue a conclusões que não vão bater com o esperado. O teorema dos girassóis deveria ser apresentado em 3 dimensões, né? Mas nós vamos simplificá-lo para 2 dimensões e uma distribuição uniforme das estrelas em camadas. Veja bem, isso não é assim, não vai causar um grande prejuízo, porque se o céu noturno é claro totalmente, em particular, ele seria claro também num círculo do céu noturno, não é? Teorema dos girassóis simplificado. Vamos tomar um plano cartesiano, supondo que isso aí seja um universo de 2 dimensões, né? Nele nós vamos desenhar circunferências, todas com centro na origem, e os raios dessas circunferências serão números naturais. A gente pode imaginar alguma coisa assim do tipo 1 ano-luz, 2 anos-luz, 3 anos-luz, etc. Em cada circunferência de raio com a medida n anos-luz, nós vamos distribuir 5n estrelas, que serão pontos aqui inicialmente, tá? Assim, na primeira camada vai haver 5 estrelas, na segunda 10 estrelas, na terceira 15, tá? Nessas condições, se a gente considerar as estrelas como pontos, a probabilidade de uma semirreta com origem em 0, 0 passar por um dos pontos distribuídos pelas circunferências é 0. Olha só que doideira, né? Tá? Quer dizer que a medida da luminosidade do céu noturno seria 0. Isso porque a quantidade de estrelas seria um infinito enumerável, ou não seria? E um infinito enumerável não consegue formar um conjunto com medida de Lebesgue maior do que 0. Muito louco isso daí, né? Isso se a gente considerasse estrelas como pontos. E essa semirreta, na verdade, seria a direção para onde a gente está olhando, tá? Bom, isso de o céu noturno ser totalmente escuro, é claro, é só uma divagação matemática, né? Vamos agora, então, ver se a gente se aproxima um pouquinho mais da realidade. Quando a gente vê a olho um astro próximo, como a Lua, por exemplo, a gente vê a extensão dela, a gente vê a forma dela, a gente vê que a Lua é redonda, que tem manchas, etc. Quando a gente vê um astro distante, como Saturno, a gente vê um borrão.
Nem fazemos ideia dos anéis. Na verdade, estamos vendo só o brilho de Saturno. Não estamos vendo Saturno. Esse borrão na retina, embora seja bem pequenininho, é maior do que um ponto. Assim, em geral, se a distância do astro dividida pelo diâmetro for maior do que 3.000, a gente só vê o brilho do astro, não vê a forma dele nem nada. No caso da Lua, por exemplo, a distância dividida pelo diâmetro dá 109, quer dizer, abaixo de 3.000, por isso que a gente vê a forma da Lua. Para Saturno, a distância dividida pelo diâmetro dá 11.600, quer dizer, a gente só vê o brilho de Saturno, não vê a forma dele, nem mancha, nem os anéis, nem nada, tá? Mas isso é interessante a gente notar que se a gente tiver um telescópio, por exemplo, que aumenta 30 vezes, já esse 11.600 já baixa para menos de 1.000. Então a gente já veria alguma coisa de Saturno, talvez uma elipse, alguma coisa desse tipo, né? Agora, a gente vai supor que cada estrela vai provocar um borrão na nossa retina, né? Como se a gente estivesse vendo um corpo com um diâmetro de 2π sobre 5.000, igual a 0,00126 anos-luz. Esses daí são todos números fictícios, porque, na verdade, para a nossa finalidade aqui, ela não vai ter muita importância qual o valor exato desses valores aí que a gente está dando. Então, qual a probabilidade de uma semi-reta com origem 00 passar por um borrão de uma estrela? Por exemplo, na 10ª circunferência. Bom, a 10ª circunferência tem 5N estrelas, no nosso caso aqui 5T estrelas. Então, a soma dos diâmetros aparentes aí nessa 10ª camada, né, seria 5T, que é o número de estrelas, vezes 2π sobre 5.000, que seria o diâmetro aparente da estrela, tá? Isso dá 2πt sobre 1.000. A 10ª circunferência tem um comprimento de 2πt, tá? Esse é o comprimento total da 10ª circunferência. Então, a probabilidade é os casos favoráveis dividido pelos casos possíveis. Os casos favoráveis são 2πt sobre 1.000 e os casos possíveis 2πt. Isso daí dá 1 sobre 1.000. Esse valor 1 sobre 1.000 vale para todas as camadas ou circunferências, tá? A probabilidade de que uma semi-reta não passe por um borrão ou um diâmetro aparente de uma dada camada seria, então, PC é igual a 1 menos 1 sobre 1.000, tá? Porque a probabilidade seria 1 sobre 1.000 de passar, então a de não passar é 1 menos 1 sobre 1.000. A probabilidade de que uma semi-reta não passe por nenhuma camada até a enésima camada é P de não N, é 1 menos 1 sobre 1.000 elevado a N. Isso dá aproximadamente E elevado a menos N sobre 1.000. E se tivermos N igual a infinito, e só se a gente tiver N igual a infinito, a gente terá o seguinte, que a probabilidade de não passar em nenhuma camada é zero. Isto é, para qualquer direção que a gente olhar, a probabilidade de não vermos uma estrela seria zero. Então, o céu noturno seria claro. Supondo que esse teorema
esteja correta, por que será que o céu noturno não é totalmente claro, né? Quando a gente dá um tratamento matemático a algum problema, a gente assume algumas hipóteses explícitas e algumas implícitas. Nesse caso, a gente assumiu que o plano cartesiano, o universo, é infinito, com infinitas estrelas fixas distribuídas uniformemente. Implicitamente, a gente assumiu que o universo não teve um começo e que as estrelas não morrem. Veja como complica aí o negócio, né? E qual dessas hipóteses que a gente assumiu não é verdadeira? Bom, as estrelas são distribuídas uniformemente? Não, né? Elas se atraem e formam galáxias. E embora essas galáxias também se atraiam, sempre ouvi dizer que o universo é isotrópico, quer dizer, para qualquer direção que a gente olhe do universo, a distribuição de galáxias é mais ou menos uniforme. Então, a gente pode assumir que se as estrelas não têm uma distribuição uniforme, pelo menos as galáxias devem ter, né? Então não é por isso que o universo não é totalmente claro. Bom, as galáxias são fixas. As teorias atuais dizem que se afastam uma das outras. Isso tornaria sua luz visível em luz invisível. A luz visível passaria a ser infravermelho. Portanto, não tornariam claro o céu noturno. É uma explicação, mas eu tenho uma dúvida. Se a luz visível se transforma em luz invisível, infravermelho, a luz ultravioleta invisível não se transformaria em luz visível? Bom, o que a gente pode supor daí é que a emissão de luz ultravioleta talvez não seja tão intensa quanto a da luz visível, né? O universo teve um começo? Para mim, o universo ter tido começo é o que mais explica o fato de o céu noturno não ser claro. Se o universo teve um começo, então a luz das galáxias teve um tempo finito para chegar até nós, né? Isso torna o universo visível finito. Aí não importa se ele na realidade é finito ou infinito. O que importa é que a luz visível teve um tempo finito para chegar até a gente. Então ela chegou numa quantidade finita, né? E como vimos, o céu noturno só seria claro no caso de o universo ser infinito, tá? Muito obrigado então e até outro dia, se Deus quiser.